Em um domingo, Tom disse para seu irmão Daniel que ia acampar com seu amigo Chris. No sábado seguinte, a polícia encontrou Tom morto na floresta. O Daniel disse que estava trabalhando durante toda aquela semana. Já o Chris foi encontrado vagando pela rodovia. Ele explicou que ficou perdido na floresta assim que chegaram lá e que tinha acabado de encontrar o caminho de casa. Um dos caras estava mentindo. Qual será? Você tem 10 segundos para descobrir. Olhe só para o Chris. Ele está muito bem barbeado para um homem que passou uma semana perdido na floresta. Há 5 garotas em uma sala. Amanda está desenhando. Olivia está lendo. Maria está brincando de pique-esconde e Elisa está tirando poeira dos móveis. O que a Sarah está fazendo? Você tem 10 segundos para descobrir a resposta. Sarah está brincando de pique-esconde com a Maria, claro. 2 homens estão na praia. Um está olhando para o sul e o outro está olhando para o norte. E mesmo assim, eles conseguem ver um ao outro. Como isso é possível? Eles estão virados de frente um para o outro, claro. Você sabia essa, né? Qual número está faltando? 2, 3, 4, 2, 3... Aqui está uma dica, não é o 4. Você tem 10 segundos para fazer seus cálculos. É o número 5 que está faltando. O número subsequente a 2, 3, 4 é 2, 3, 5. Uma mulher convidou sua amiga para jantar em casa. Depois da refeição, ela partiu uma maçã ao meio, colocou chantilly em uma das metades e a ofereceu à sua amiga. Em seguida, ela comeu a outra metade da mesma maçã. A amiga morreu envenenada, mas a dona da casa sobreviveu, mesmo tendo comido da mesma maçã. Por que será? O veneno estava no chantilly. Você vê uma banheira cheia de água e tem uma colher, uma xícara e um balde. O que você escolhe para esvaziar a banheira? 10 segundos para escolher. É óbvio que você escolhe tirar o tampão da banheira. 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual a 555. Você tem 10 segundos para adicionar um número que tornará a equação verdadeira. PS, você não pode cortar o sinal de igual. Cinco, 4, 5 mais 5 mais 5 igual a 555. 2 pessoas estão na beira de um rio. Ambas querem atravessar para o outro lado, mas o bote só consegue carregar uma pessoa. Mesmo assim, as 2 conseguem chegar ao outro lado do rio. Como? Elas estavam em lados opostos do rio. Um homem rico, o Sr. Tomás Gouveia, foi sequestrado e o detetive designado para resolver o caso encontrou um bilhete na cena do crime. Nele estava escrito 1º de janeiro, 5 de março, 2 de maio, 3 de agosto. O detetive matou a charada. O nome do sequestrador estava escondido no bilhete. Os suspeitos eram Júnior Gouveia, filho e herdeiro do homem rico, Júlia Gouveia, esposa do homem, e João Medeiros, funcionário do Sr. Gouveia. O detetive deduziu o nome do sequestrador rapidinho. Você consegue fazer o mesmo em 10 segundos?
1º de janeiro significa a primeira letra da palavra janeiro, J. 5 de março indica a quinta letra da palavra março, ou seja, a letra O. 2 de maio corresponde à segunda letra da palavra maio, A. E 3 de agosto é a terceira letra da palavra agosto, O. Então, foi o João Medeiros que sequestrou o Sr. Gouveia. Alguém entrou em um lugar escuro, esbarrou em alguma coisa, um vidro se quebrou e alguém morreu. O que aconteceu? Você tem 10 segundos para desvendar esse mistério. Era um aquário com um peixinho dourado dentro. Se estiver chovendo à meia-noite, dá para esperar que daqui a 72 horas esteja ensolarado? Você tem 10 segundos para prever o tempo. De jeito nenhum. Daqui a 72 horas será noite de novo. Uma pessoa está sentada, só que mesmo se ela se levantar, você não conseguirá ocupar o lugar dela. Onde esta pessoa está sentada? 10 segundos para descobrir a resposta. Esta pessoa está sentada no seu colo. Ei, eu não tenho culpa. O que um segurança está fazendo quando um passarinho está sentado na cabeça dele? Ele está dormindo. Eles me dão um serviço para fazer toda manhã, mas mesmo trabalhando direitinho, eles ainda brigam comigo. Quem sou eu? Sou o despertador. Sim, esse é um serviço ingrato. Como é possível colocar um pepino inteiro dentro de uma garrafa de vidro sem cortar o vegetal e sem danificar a garrafa? 10 segundos para descobrir. Coloque um pepino ainda pequeno dentro da garrafa. Depois, deixe-o crescer lá dentro. Uma vez, uma garota deixou seu anel cair dentro de uma xícara cheia de café. Mas ele não ficou molhado. Você tem 10 segundos para descobrir como. Havia grãos de café na xícara. Ah, fala sério. O rei pediu às suas 3 filhas para levarem 3 cafeteiras idênticas e com a mesma quantidade de água ao fogo. Aí, ele prometeu que o marido da filha, cuja água fervesse primeiro, se tornaria seu herdeiro. Por incrível que pareça, a água da sua filha caçula ferveu antes. Use seus 10 segundos para entender como isso aconteceu. As outras filhas destampavam suas cafeteiras o tempo todo para checar se a água já estava fervendo. Ops! Um homem foi encontrado morto em um campo de neve. As únicas provas do crime que haviam lá eram marcas de pegadas entre 2 linhas paralelas. Por quem a polícia deve procurar? Aqui estão seus 10 segundos. Alguém em uma cadeira de rodas. Um engraxate ofereceu seus serviços para quem passa na rua totalmente de graça. Mas quem aceita sua oferta acaba pagando por livre e espontânea vontade. Qual é o truque?
O homem engraxa um sapato de graça. Mas as pessoas não querem se passar por idiotas usando apenas um sapato engraxado, então acabam pagando a ele para engraxar o outro. Hélio passou 3 dias no hospital e estava totalmente saudável quando recebeu alta. Mesmo assim, ele teve que ser carregado na volta para casa. Por que será? 10 segundos para desvendar esse mistério. Hélio era um bebê recém-nascido. Um homem ligou para sua esposa do escritório e lhe disse que chegaria em casa às 8. Eles não tinham nenhum plano para aquela noite. E mesmo assim, quando ele chegou, 2 minutos depois das 8, ela estava furiosa esperando pelo marido. O que a fez ficar tão brava? A mulher achou que seu marido chegaria em casa às 8 da noite, mas ele chegou às 8:02 da manhã. Em que situação 3 meninos, um homem, 4 meninas e um gato ficarão secos debaixo de apenas um guarda-chuva? Só se não chover. Um homem rico vivia sozinho em uma pequena fazenda. Ele era deficiente, então pedia para lhe entregarem tudo. O carteiro trouxe uma correspondência na quinta-feira e percebeu que a porta da frente estava entreaberta. Através da abertura, ele viu o corpo do homem no chão, em cima de uma poça de sangue seco. Na entrada da casa, havia 2 garrafas de leite, o jornal de segunda-feira, um catálogo, alguns panfletos e uma correspondência lacrada. Quando Sherlock Holmes chegou ao local, disse que o assassino tinha sido o carteiro. Como o detetive soube disso? Você tem 10 segundos para descobrir. Os jornais de terça e de quarta-feira não estavam na entrada da casa. O carteiro sabia que o homem não precisava deles, já que estava morto. Um homem que estava em pé na calçada deixou cair um tomate de uma altura de 1,80 m. Mas o vegetal não estragou. Como assim? 10 segundos para desvendar esse mistério. O homem conseguiu pegar o tomate antes que este caísse no chão. Por que ele fez isso? Aqui não diz nada sobre isso. Eu me encontrei com um estranho ontem e o reconheci na hora. Eu nunca tinha visto essa pessoa antes e ninguém a havia descrito para mim. Não era uma celebridade e não estava fazendo nada especial. Você tem 10 segundos para descobrir de quem se trata. O homem era o irmão gêmeo do meu conhecido. Por que ninguém colonizou o maior vulcão extinto, mesmo sabendo que ele não está submerso na água e pode ser claramente visto? 10 segundos para resolver esse enigma. Porque esse vulcão fica em Marte. Um pai fala para sua filha adolescente: "Você chegou muito tarde, às 3 horas da manhã, e nos deixou muito preocupados. Não quero que essa situação se repita." A filha, porém, respondeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Como ela pode ter tanta certeza disso? 10 segundos para descobrir. O pai estava falando sobre o nascimento de sua filha. 2 amigos viajaram para escalar montanhas, mas só um deles voltou. Ele disse que seu amigo tinha escorregado quando estava escalando e morreu.
Porém, a polícia o prendeu dizendo: "Nós recebemos uma ligação do seu agente de viagem. Já sabemos que você assassinou seu amigo." Como os policiais souberam que se tratava de um assassinato e não um acidente? Você tem 10 segundos. O homem comprou uma passagem de ida e volta para ele mesmo e uma só de ida para o amigo. Você está sentado dentro de um avião. Tem um cavalo na sua frente e um carro atrás. O que está acontecendo? Você está em um carrossel. Um especialista em arte foi a um leilão e pagou uma grana preta por uma pintura que ele sabia que não valia nada. Ele era um homem honesto e não tinha nenhuma intenção criminal. Por que o homem comprou essa pintura? Tomara que 10 segundos sejam suficientes para você adivinhar as razões dele. Embora a pintura não tivesse valor algum, a moldura dela era uma obra de arte linda e cara. Um químico descobriu que uma determinada reação dura 80 minutos se ele estiver usando paletó, mas 1 hora e 20 minutos se estiver vestindo o seu jaleco. Você tem 10 segundos para explicar esse fenômeno. "80 minutos é o mesmo que 1 hora e 20 minutos. Por que um policial não consegue abrir a porta de pijamas? Porque não há portas nos pijamas. Prendam esse cara! Ivan ligou para a polícia dizendo ter encontrado seu amigo Luiz assassinado na praia. Ele explicou que deixou Luiz morar em sua casa de praia na Califórnia por uma semana para aproveitar o verão. Mas quando Ivan chegou, depois de um mês de trabalho na Argentina, encontrou seu amigo morto. Quando os policiais chegaram ao local, perceberam na hora que Ivan estava mentindo. Você tem 10 segundos para descobrir por quê. Se era verão na Califórnia, só podia ser inverno na Argentina. Mas Ivan estava bronzeado, ou seja, ele estava na Califórnia, não na Argentina. Uma vez um homem estacionou seu carro de frente para sua casa. Entrou, saiu com um balde de água e despejou a água na calçada. 10 segundos para você adivinhar por que ele fez isso. Ele estava planejando lavar o carro, mas, enquanto estava em casa, o veículo foi furtado. Uma pequena loja em Nova York se chama Sete Sinos, mas há 8 sinos pendurados do lado de fora. O proprietário pode corrigir esse erro em 2 segundos, mas se recusa a fazer isso. Você sabe por quê? 10 segundos para descobrir. No começo era apenas um erro, mas depois, o proprietário percebeu que as pessoas entravam em sua loja só para informá-lo sobre esse erro, e isso aumentou as vendas. O homem e sua irmã estão fazendo compras. De repente, o homem aponta para um jovem e diz: "Aquele cara é meu sobrinho." Mas sua irmã responde: "Certo, mas ele não é meu sobrinho." Como isso é possível? Você tem 10 segundos para desvendar esse mistério. O jovem é filho da mulher, ou seja, sobrinho do irmão dela.
Um homem sofre um acidente e acorda com amnésia depois de ter ficado 2 dias em coma. De repente, 2 mulheres chegam ao hospital. Uma delas diz ser a esposa dele e a outra diz que eles têm filhos. Quem está mentindo? Você tem que encontrar a resposta em apenas 10 segundos. A mulher que afirma ser casada com o homem está mentindo. Ela não está usando aliança. Onde você pode ver rios, mas sem água, cidades, mas sem prédios, e florestas, mas sem árvores? Você tem 10 segundos para desvendar esse mistério. Dá para ver tudo isso em um mapa. Uma cidade tinha uma lei estranha que dizia que todos os homens tinham que estar barbeados, mas nenhum homem poderia fazer sua própria barba. A única pessoa que tinha licença para barbeá-los vivia profissionalmente de fazer a barba dos outros e tinha 40 anos. Mas quem é que faria a barba dessa pessoa? Não precisava, essa pessoa era uma mulher. Como se joga uma bola de tênis de forma que ela volte para a gente? É só jogá-la para cima. O filho do pai do professor conversa com o pai do filho do professor. E o professor não participa dessa conversa. Você consegue desvendar esse enigma familiar em apenas 10 segundos? O professor é uma mulher, e as pessoas que estão conversando são o seu irmão e o marido dela. Durante o incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse à polícia que queria salvar uma bolsa de dinheiro, mas precisou se abaixar para amarrar o cadarço de sua bota de frente para a porta de saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele entrou, o dinheiro havia desaparecido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Nós os ganhamos 3 vezes na vida. Nas primeiras 2 vezes, eles são de graça, mas temos que pagar muito pela terceira. O que são? São nossos dentes. Depois que um banco foi roubado, a polícia encontrou o dinheiro no parque, entre os cactos. Depois que os policiais prenderam todos os suspeitos, eles descobriram na hora quem era o ladrão do banco. Você consegue fazer o mesmo em 10 segundos? O criminoso tinha arranhões deixados pelos cactos no corpo todo. Vamos testar suas habilidades. Veja essas 2 mulheres nas 2 imagens. Uma delas viveu uma vida de pobreza nos últimos 10 anos e acabou de matar um homem para pagar uma dívida alta. Você consegue descobrir qual delas fez isso? Muitas pessoas que têm pouco dinheiro gastam mais em itens que as fazem parecer ricas, como salto alto, roupas de marca e maquiagem pesada. Elas geralmente gastam mais do que ganham. Então, uma geladeira cheia para apenas uma pessoa revela a verdade.